Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui quem tá falando é Borimones e você tá assistindo ao Borimones TV. E sim, definitivamente tem um lençol esticado aqui na porta pra secar, beleza? E, bom, eu quero começar esse vídeo dizendo o seguinte: você já parou pra pensar o que é necessário pra fazer um jogo de simulação? Porque, bom, quase sempre que as pessoas pensam que é necessário é simplesmente você ter o modo compra, construção e o modo de criação de personagem e jogar esses personagens no mundo e adicionar interações a eles, certo? É o básico do básico do básico, mas, galera, vai muito além. Você tem que pensar em várias nuances e várias situações que podem acontecer, inclusive sociais. É por isso que hoje a gente vai conversar, no caso, vamos ler essa entrevista com vários membros da equipe criativa da Maxis, discutindo o processo de criação de imóveis e outros itens para The Sims 2, e eu preciso deixar aqui registrado que essa noite eu sonhei com a Singuru Lindsay, não a Lindsay Lohan, Singuru Lindsay Pearson eu quase fiz uma foto com ela e eu lembro de nesse sonho ter ficado tão emocionado que eu disse assim: Lindsay, eu só preciso te falar duas coisas sobre o que nós jogadores de The Sims queremos. E eu descobri que a Lindsay fala português, gente. Ela falou em português comigo. Na realidade, o que acontece? Lindsay tava passando atrás de mim quando me ouviu reclamando com um outro player sobre os problemas de The Sims. Ela deu a entender que entendeu. Daí eu virei e disse: você fala português, Lindsay? E ela: sim, eu falo. Gente, a voz dela no português era totalmente diferente. Eu disse: ai, que emoção. Aí eu disse: Lindsay, nós só queremos duas coisas, tá? A primeira coisa é a volta do humor adulto pra The Sims. Tá muito infantil, a gente quer uma pegada mais séria, entendeu? A gente quer que tenha aquela pegada de humor mais adulta. E outra coisa que a gente quer é que os Sims sejam mais reativos, mais emocionais, como eles eram no The Sims 2. E só isso que a gente quer, entendeu? Pra The Sims 5. Se você fizer esse serviço bem feito, a gente vai amar. Eu ia fazer uma foto com ela, mas aí a minha mãe e o meu padrasto ficavam me ligando porque já tava na hora de voltar de viagem. E resumo da ópera, eu acordei e não consegui fazer a foto com a Lindsay, porque na hora que eu ia fazer a foto, a mulher sumiu. Mas enfim, gente, definitivamente não é sobre esse vídeo. A gente vai entender aqui o quão importante essas pequenas coisas são para a criação do universo de The Sims, beleza? E o legal é que a gente vai ter aqui hoje o Tim Letorno, o Brooke Harris, o Matt Brown e o Charles London. Então, galera, é a equipe aqui, ó. Patrick Barrett e também Claire Cortana, antes que eu esqueça. Então, uma das razões pelas quais The Sims atrai tantas pessoas é que muitas pessoas contribuem para um jogo que se torna. Achamos que seria legal dar a todos a oportunidade de ser uma mosquinha na parede da Maxis. Por exemplo, uma das coisas que muitas pessoas não perceberam é a quantidade de detalhes que entram em projetar e fazer móveis virtuais. Abaixo, você encontrará um resumo do tipo de reuniões que realizamos à medida que desenvolvemos The Sims 2. Essa reunião em particular começa com uma discussão de um acessório bastante essencial, o vaso do banheiro. O Tim começa dizendo assim: tudo bem, pessoal, por que precisamos disso? E o Brooke responde: bem, o Brooke responde: bem, poderemos começar com a necessidade de bexiga? Acredite ou não, temos que decidir com cada objeto se precisamos ou não dele. E qual é o seu propósito? O banheiro é uma espécie de acéfalo. Os Sims tem essa coisa chamada de necessidade de banheiro. Isso tem que ser cuidado. Agora, qualquer um que tenha jogado The Sims sabe que os Sims são perfeitamente felizes usando o chão, mas acho que todos nós preferimos que eles não façam isso. Então, o vaso é uma escolha óbvia. E o Tim diz: ok, nós precisamos disso. O que os Sims fazem com isso? Mais uma vez, parece óbvio, mas é uma discussão que temos que ter. E o Mitch responde: ok, então o Sim precisa do alívio da bexiga, eles se dirigem pro banheiro, se tiver alguém na sala, eles mandam essa pessoa pra fora. E Brooke responde: tá, mas e os cônjuges? Eu não mando meu marido para fora do quarto sempre que uso o banheiro. Mas para, depois joga na minha cara e faz... Aí o Charles responde: certo, é muita informação, Brooke. E a galera começa a dar risada. Então Claire responde: não, você tá certo, eles não deveriam mandar pra fora Sims com alta classificação. Então eles deveriam usá-lo na frente deles. E o Brooke responde: e o que o jogador vê? Aí Patrício responde: bom, os Sims precisam ser pixelizados. E o Brooke responde: corpo inteiro ou apenas partes? E a equipe eventualmente decide censurar apenas partes do corpo de um Sim enquanto usa o banheiro para efeito cômico. Então a equipe discute como é que esses itens, como o vaso, poderiam ser usados para promover o sistema de memória e relacionamentos mais detalhados no The Sims 2. Os Sims têm itens favoritos, que tendem a ser usados com mais frequência, e o uso deles vai afetar suas relações interpessoais? A sequência realmente terá um sistema de reação que governará a reação de um Sim a um estímulo, como ver um objeto em um determinado estado? Há uma tremenda quantidade de detalhes que entram no design de cada objeto para The Sims 2, não apenas os objetos. E bom, um dos objetivos é expressar claramente as personalidades dos Sims e fazer com que cada Sim se sinta único no The Sims 2. E
Queremos permitir que os jogadores joguem com sims normais, com personalidades reconhecíveis, mas também queremos que eles possam jogar com sims mais extremos, se tiverem com vontade de empurrar o limite do jogo. Os jogadores também devem pensar sobre as personalidades de seus sim, uns em relação aos outros. Se eles colocarem um sim incrivelmente ordeiro e um sim completamente desleixado na mesma casa, os jogadores deveriam ter que trabalhar nisso, para que as coisas ocorram bem, né? Simplesmente porque um deles não vai se preocupar com a limpeza, enquanto o outro vai ser extremamente doente por limpeza. Agora, fazendo malabarismo com traços de personalidade. Para que tudo isso aconteça, tivemos que definir cada um dos arquétipos de personalidade de The Sims 2. No jogo original, os Sims tinham 5 pares de personalidade: malvado, agradável, desleixado, arrumado, preguiçoso, ativo, tímido, extrovertido e sério, brincalhão. Como os jogadores já estão familiarizados com essas categorias, elas ainda pareciam cobrir o básico. Começamos com ela como base. Precisávamos então identificar a dinâmica e as interações de jogo que definiriam um determinado eixo ou extremo. Começamos com os sims lúdicos. Tudo bem, pessoal? Dê-me algumas palavras que descrevam um sim brincalhão. Olha, a equipe contribuiu com o seguinte: despreocupado, engraçado, criativo, um bom esportista, flexível, experimental, facilmente distraído, nu. E o Tim responde: tá, isso não é brincalhão, isso é promíscuo, então, sims brincalhões. Claire responde: olha, eles deveriam brincar com tudo. E o Mate responde: eles podiam pular pra cima e pra baixo no sofá. Então o Tim responde: bom, nesse caso, sims sérios, talvez, precisariam acabar saltando pra cima e pra baixo e ficar irritados, olhando pra eles, pulando pra cima e pra baixo. Eles precisam estar cientes do que tá acontecendo, senão não vai funcionar. Ou seja, olha que inteligente essa observação de Tim. Não adiantava só um sim brincalhão pular no sofá. O sim que é sério no lado deveria perceber isso acontecendo e ficar irritado, porque senão quebraria a simulação, a imersão de simulação. E o Brock responde: nossa, completamente, sims sérios realmente deveriam odiá-lo. O Patrício diz assim: talvez todas as interações lúdicas únicas possam fazer com que os motivos de diversão e conforto dos sims sérios diminuam. Olha só que interessante isso aqui, ou seja, tudo que era relacionado à brincadeira faria com que o sim sério perdesse diversão ao invés de aumentar a diversão. E o Brock diz: parece que os sims devem ter problemas com personalidades que são opostas às deles. E o Mate responde: podemos fazer outros sims no sofá saltarem, não importa o que eles estejam fazendo? E o Tim responde: sim, a gente deve ser capaz de fazer isso funcionar, saltar pra cima e pra baixo satisfaz sua necessidade divertida então. E aí o Brock responde: eles só fazem isso uma vez ou fazem isso até que estejam cansados? Então Claire responde: o jogador deve ser capaz de pará-los até que tenham satisfeito uma certa quantidade ajustável de diversão e depois eles pousam no sofá e se sentam. E aí, gente, o Tim diz assim: legal, mas e o que mais? E o Mate responde: eles devem ser capazes de fazer malabarismos. Apenas bolas ou outras coisas? Olha, eles poderiam fazer malabarismo com bolas como um entretenimento social, mas e quanto a outros objetos? Se quisermos que os sims brincalhões sintam brincalhões desde o início, a gente deve ter interações especiais com coisas cotidianas. Então eles poderiam fazer malabarismo com xícara de café expresso, ou com a máquina de café, ou bebês. Eu não acho que possamos fazer malabarismos com bebês, Mate. Quero dizer, tecnicamente podemos fazer malabarismo com bebês, mas eu acho que deveríamos nos ater a coisas que podem ser abandonadas, sem nos deixar com cartas irritadas, ou seja, que os fãs reclamem, isso tá errado. O Mate responde: olha, eles devem ser capazes de fazer truques com a sua ludicidade e habilidade mecânica, ou habilidade criativa. E eles poderiam fazer malabarismo com outra pessoa? Aí o Tim responde: o malabarismo poderia ser junto, em seguida outro sim poderia se juntar a eles pra dar brincadeira, legal. Então isso preencheria a necessidade de diversão e social deles, que é mais eficiente pra gestão do tempo. Outra vez, achamos que você entendeu a ideia. Quando sentimos que temos o suficiente pra trabalhar, escrevemos tudo e peneiramos pra chegar ao melhor conjunto de interações que tornariam um sim brincalhão verdadeiramente lúdico. E olha só que interessante, galera, porque muito tempo e esforço entram nos detalhes de The Sims 2 e é só o começo. Após o brainstorm, temos que projetar o objeto corretamente, precisamos identificar os efeitos motrizes de cada interação e descobrir a relação entre as várias interações que fazem os sims funcionarem, como reações, escolha de interação autônoma, decaimento de necessidades e satisfação das necessidades de outros objetos. Talvez, em nossa próxima reunião, discutiremos banheiras e sims maldosos. Bom, é bem interessante da gente lembrar, eu vi isso daqui em algum outro lugar que eu não vou lembrar onde foi, que é o seguinte, pessoal. Ao longo desse processo de construção dessa narrativa toda, eles cogitaram diversas ideias, e uma dessas ideias é que os sims raivosos pudessem espalhar hate na internet. Olha só que coisa mais estranha. Enquanto eles escreveriam coisas odiosas na internet, teriam um sensor sobre eles, justamente para demonstrar que eles estão falando coisas que não são legais. Só que o que acabou acontecendo é que eles tiveram uma visualização completamente diferente. Parecia que o sim estava fazendo coisas pervertidas na internet. E o mesmo aconteceu com revistas. Os sims poderiam olhar revistas e ler as notícias negativas.
e quando eles viravam a revista pra ler, parecia que eles na realidade estavam fazendo outra coisa em mãos com a revista, se é que você me entende. Então, ao longo do processo de construção de The Sims 2, muitas coisas foram avaliadas e diversas situações cômicas foram visualizadas, e eles precisavam colocar tudo isso em equilíbrio para que a gente pudesse ter o jogo que a gente tem hoje em dia em mãos. Então, definitivamente, construir um simulador de vida não é só você criar a capacidade de construir casas e personagens e adicionar interações a eles. Você precisa pensar em um sistema de inteligência artificial que vai fazer com que tudo isso funcione bem junto. E se você quiser saber mais sobre esse tema, a gente já fez um vídeo falando sobre o sistema de inteligência artificial do The Sims 3 que foi postado na sexta-feira e você pode clicar aqui em cima para visualizar. É muito legal, eu recomendo de verdade que você dê uma olhada. Agora, depois de ver tudo isso e participar desse brainstorm em um dia absolutamente comum na EA e na Max, eu gostaria de perguntar: você gostaria de ter participado dessa reunião junto com os produtores e o que você teria sugerido de diferente para eles? Olha, eu acho que definitivamente isso acontece no The Sims 2, inclusive, e que se um sim tá tomando banho num chuveiro barato e você coloca outro sim para usar o vaso e dar descarga, a água do chuveiro barato que tava quente fica fria, os sims reclamam. Por quê? Porque o chuveiro é barato e toda vez que alguém dá descarga, a água fica gelada. Então é muito legal, é um detalhe bem interessante. Talvez poucas pessoas conheçam. Existem tantas possibilidades para você imaginar em ambientes pequenos como o banheiro e inclusive fora deles, que se você não fizer uma análise completa de todas essas ideias, você nunca vai chegar a ser capaz de expressar um nível de realismo tão grande. Quer dizer, olha, enquanto o cara tá vomitando aqui, a menina tá tipo reagindo com nojo. Isso tudo são coisas que tem que ser cogitadas, ação e reação dentro do universo de The Sims. Eu fico feliz de ver que eles cogitaram muitas coisas pra The Sims 2, tanto é que esse é um dos jogos mais ricos em relação à forma como os sims reagem uns aos outros, e é um detalhe que eu nunca vou deixar de lembrar sobre The Sims 2. Então, se você gostou desse vídeo, lembra de deixar seu comentário aqui embaixo, dando a sua opinião. Claro, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nada, e é óbvio deixar o seu like se você gostou desse vídeo, o seu dislike se você não gostou desse vídeo. Enfim, gente. E é isso, galera. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tenham todos uma excelente semana. Até a próxima!